A gente está nessa jornada das leis espirituais de sucesso e eu trouxe isso para vocês porque muitas vezes você deseja um objetivo, mas não sabe por que ele não acontece, não sabe por que é muito difícil, não sabe por que é muito esforço. E eu quero te mostrar uma possibilidade de você se conectar com você e ter o caminho mais simples. Na verdade, por exemplo, isso é o que quem tá nos grupos viu que a Lady Linda ela colocou um depoimento dela lá de um desejo que ela tinha e ela colocou a intenção de conseguir realizar aquele desejo. E por causa disso, como ela tá conectada com a potencialidade pura dela, ela teve uma solução para o que aconteceu. Porque às vezes você só tá olhando numa direção, você tá olhando só um caminho, só uma possibilidade de conquistar aquilo que você deseja e não entende que o universo pode te dar várias formas de você alcançar aquilo que você deseja. Então, quando você se conecta com a sua intuição, você naturalmente vai encontrar os caminhos para chegar onde você quer. Bom dia, Souza. Não, é Lene, né? Lene Alves. Quando você tá conectada com o todo, o que acontece? A vida tá te mostrando caminhos, oportunidades, dando direções e você simplesmente segue o fluxo. E o que eu achei muito legal porque ela compartilhou alguma coisa que não tem nada a ver com emagrecimento, mas mostra que ela tá aplicando as leis, que ela tá ligada nas coisas e então, naturalmente, aquilo também vai refletir no emagrecimento dela. Porque se ela tá feliz, se ela tá conquistando aquilo que ela deseja, se ela tá conseguindo organizar a casa, se ela tá conseguindo realizar os sonhos dela, isso entra no 8º hábito do Mente Magra Sempre, que é realizar os sonhos. Quando você está conectada com a sua vida da forma como você deseja, você realmente está conseguindo colocar os seus projetos em andamento, isso é a potencialidade pura na sua máxima expressão. Mas o que é mais legal é que ela fez um pedido, a Lady acabou de chegar, tô falando de você, Lady. Tô explicando aqui o quanto você está conectada com a sua potencialidade pura, porque você consegue ver as respostas que o universo te dá além daquilo que você vê. Lembra que a gente falou, né? É você ver sem enxergar. Por quê? Porque a vida te dá limões, aí você faz uma limonada. Exatamente isso, por exemplo. Bom dia, Leide. Por exemplo, você tinha o desejo de ter um conjunto de panelas, né? Esse é o desejo. E aí você tinha a intenção de realizar aquele desejo. Então, não importa como chega para você. Aí o mundo te dá, né? O universo te oferece um presente. Olha, vou te dar isso, né? Sua tia ofereceu lá um negócio para você. Aí você teve uma ideia, uma intuição, porque você está conectada com a sua potencialidade pura, para você fazer uma rifa, vender teu dinheiro e comprar. Você viu? Então, às vezes, a pessoa fica tão presa na meta de como vai realizar, no como, que a pessoa esquece que existem várias formas de chegar no mesmo resultado. Então, quando você se conecta, o que acontece? Naturalmente, você vai ter insights, você vai ter ideias, você vai decidir falar com pessoas, você vai ter realmente forma diferente que você não estava imaginando, que você não estava pensando. E é sobre isso que eu tô falando todos os dias aqui. E isso que é legal, porque a Lady Linda ela trouxe exatamente um exemplo que mostra na prática isso acontecendo, né? Então, a lei da intenção e do desejo eu preciso ter um desejo inicial para eu ter a intenção de fazer aquilo acontecer. Tem gente que tem o desejo, mas não tem a intenção de fazer aquilo acontecer. Já tive também a resposta sobre o meu relacionamento através do sonho. Me sinto muito grata. Ai, que ótimo. Isso é muito bom, né? Então, olha só, gente. Essa conexão, ela acontece todos os dias. Só que se você tá numa correria louca com a vida, você não consegue ler os sinais. Você não consegue interpretar os sinais, né? Então, às vezes, a pessoa não entende o que acontece, porque olha só, uma coisa que você tem que entender é que tudo que você tem na sua vida hoje é criação sua através da sua intenção, tá? Se você acha que tá desconectada, né? O que acontece? Você fala assim, eu queria que a minha vida fosse tranquila, nossa, mas eu queria ser
que a minha vida fosse bem leve, bem suave, bem não sei o quê. Aí a vida parece que te apresenta um monte de problemas, um monte de situações. Eu falava, puta, mas como assim? Eu queria levar a vida tão suave. Mas aí que tá, esse é o aprendizado. Pra você levar a vida suave não é o que acontece, porque é a forma como você vai levar a vida que vai tornar suave. Essa é a questão. E as pessoas, elas estão querendo tudo pronto. Mas o que você quer, ele vem. Só que você acha que é diferente, sabe? Por exemplo, eu queria que meu filho fosse mais amoroso, mas isso é eu, tá? Tô falando da minha situação. E aí, o que acontece? Só que eu queria que ele fosse amoroso naturalmente, assim, tipo, mas não é da personalidade dele. E olha que incrível, quando eu comecei a realizar os meus sonhos, quando eu comecei a deixar de ficar querendo abraçar ele, agarrar ele, tipo, beijar ele, né? O que aconteceu? Eu tava vivendo a minha vida, eu tava na intenção correta, no meu desejo correto e naturalmente, sem eu fazer nada, sem eu pedir, sem eu exigir, sem eu querer, ele começou a vir me dar um abraço do nada, dizer eu te amo do nada, sabe? Que não é do nada, né? Você tá seguindo o fluxo do universo. Então, aquilo que você quer muito não vai acontecer só porque você quer. Não é essa, eu quero emagrecer. Mas você tem intenção de emagrecer, ou seja, fazer o que precisa ser feito para emagrecer, porque é diferente. Então entender que o desejo, ele tem que estar junto com a intenção. Eu até notei uma frase aqui que eu achei muito legal, que é o que o Deepak Chopra fala, né, que o desejo é o caminho em direção a Deus. Gente, essa frase é linda, né? Porque quando você tem um desejo, aquilo já é seu. Por quê? Porque eu não tenho o mesmo desejo que você tem, e nem você tem o mesmo desejo que eu. Você talvez não tenha o desejo de fazer live, de ter um negócio multimilionário, ou ser uma coach reconhecida, entendeu? Então, o desejo, né, ele tem que estar alinhado com a intenção, porque eu posso até falar, eu gostaria de ter aquele negócio, eu gostaria de fazer aquilo, eu gostaria de fazer aquilo, mas eu não vou pagar o preço. Então eu não tenho a intenção de sair do lugar, eu não tenho a intenção de me mexer, não tenho intenção. Então, quando você alinha o desejo com a intenção, o que acontece? Mesmo quando você não sabe o caminho, mesmo que você não se programou, o que acontece? Naturalmente você vai começar a fazer as escolhas certas para realizar aquilo. Então, eu quero emagrecer. Você botou esse desejo e a intenção de fazer o que precisa ser feito. Mas você não tem uma metodologia, você não tem alguém que te oriente, mas você colocou aquilo na cabeça e você naturalmente vai começar a fazer escolhas melhores, você vai comer. Porque você vai pensar assim, cara, isso aqui vai me trazer o que eu quero? Não, não vai trazer, então eu não vou comer. Eu tenho que fazer atividade, vou fazer. Não é bem o que eu gosto, mas se vai trazer o que eu quero, eu vou fazer. Então, às vezes, você tá tão preocupada com o método do como que você se perde nesse como. Porque você não tem a intenção, porque alguém disse que você tinha que emagrecer. Ou o médico disse que você tinha que emagrecer. Ou porque alguém falou que você vai ficar doente, e aí você ficou com medo, aí você até faz. Mas você, no fundo, lá no seu coração, não é o que você quer. Então, muitas vezes as pessoas chegam para assim, né, porque eu sou coach de mudança de hábitos, né? E a pessoa fala assim, eu queria tanto ter um relacionamento, eu queria tanto estar com alguém, só que a pessoa não tem essa intenção de fazer algo. Ela não tem intenção de superar as dores dela, ela não tem intenção de olhar pro que estava pro problema, ela não tem intenção de realmente se aprofundar no autoconhecimento. Ela quer, mas ela quer pronto, ela já quer que a coisa aconteça. Eu sugiro que vocês leiam vejam um filme O Poder Além da Vida, tá? Eu já sugeri ele em algum tempo lá nos grupos, porque ele fala muito dessa questão, né, de você estar no momento presente, de você estar vivendo a sua potencialidade pura, de você se conectar com o que está acontecendo no todo, e vai te dar muitas respostas. Então, eu gosto muito de pensar que, cara, é tudo tão perfeito que quando você entende essa lei e coloca ela em ação, o que acontece? Você não precisa se preocupar com a jornada, mas você tem que estar entregue 100% ali, querendo aquilo,
e colocando energia. A intenção, ela te move, ela é o combustível que faz você sair do ponto A para ir para o ponto B. Porque se você não tem essa intenção, o que acontece? Você para no meio do caminho. Se você realmente não tem a intenção de passar pelo processo, é como se você quisesse pular, né? Eu tô aqui no ponto A, quero pular pro ponto B imediatamente, né? Eu quero já ter o resultado. Eu quero emagrecer, eu quero dormir gorda e acordar magra. Não vai acontecer. Então é a jornada que faz você aprender muita coisa, pra você se conhecer, pra você se relacionar com o seu corpo, pra você entender esses processos internos, pra você curar as suas emoções, pra você entender o que tá faltando, o que fez com que você estivesse naquele estado. E muita gente não quer passar por isso, ela quer só o resultado. Então uma pergunta que você tem que fazer para você entender qual é a sua intenção é... Então anota aí o que pergunta que você tem que fazer. Se eu não tivesse nenhum problema financeiro, né, geográfico ou de tempo, o que eu gostaria de estar fazendo? Ou o que eu teria? Se eu pudesse, assim, ó, como se fosse como é que é o nome daquilo? Ah, meu Deus, esqueci o nome. Um gênio da lâmpada. Se eu esfregasse lá, né, na lâmpada mágica e pudesse fazer o pedido que eu quisesse para realizar o meu sonho, não tivesse... Oi, Salete, Flávia. Ó, a Lady Lino tava te perguntando de você. Se eu não tivesse nenhum problema geográfico, ou seja, eu pudesse morar e viver aonde eu quisesse, é só pedir, assim, eu fechasse os olhos, esfregasse a lâmpada mágica, aonde que eu viveria, né? Se eu não tivesse problema de dinheiro, porque muita gente dá essa desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, agora eu não posso, não sei o que, né? O que você estaria fazendo? E se eu não tivesse limitação de tempo, né? Eu tivesse a vida toda para realizar tudo que eu quero, o que você gostaria de fazer? Aonde você gostaria de estar? Com quem você gostaria de estar, né? Como tá tudo conectado, as pessoas elas estão desconectando as coisas. Então ela quer emagrecer, mas de repente ela tem que olhar pro relacionamento dela que tá cagado. Tipo, ela não tá feliz. Se ela não tá feliz no relacionamento, o que isso tem a ver com o meu emagrecimento? Tudo, né? Ou de repente eu tô num trabalho que eu tô exigindo demais, eu não tô feliz, eu tô estressada, eu tô cansada. Às vezes você tem que mudar o trabalho, às vezes você tem que focar nisso, dar atenção para esse pilar da vida. Então você tem que olhar o todo e entender o que eu preciso dar atenção. Mas quem que vai te dizer isso? Você mesma, não sou eu que vou te dizer. Não sou eu, porque, primeiro, é você que tem que saber e sentir aonde que você precisa olhar. Porque muitas vezes você não quer olhar pro que precisa. Você quer simplesmente passar a vida... deixa eu fazer a egípcia aqui, né? Olhar pro lado, fechar os olhos e viver. Somos a menina superpoderosa, eu sou a lindinha. Muito bom. Entendeu? Então, é entender que se eu não estou querendo realmente ter autorresponsabilidade para assumir o comando da minha vida, para eu ir na direção do que eu quero, realmente, né? E aí eu tenho que resolver aquilo que tá incomodando, que não tá me ajudando, que tá me atrapalhando. Não fazer de conta, não vou mexer com isso agora. Não vou lidar com isso agora. Aí você tá fugindo da responsabilidade. Eu tenho clientes que chegam pra mim e elas têm problemas com os pais, né? Aquelas questões emocionais, né? De abandono, de, sei lá, maus tratos, etc. E aí eu falo, né? Você tem que perdoar. E a pessoa fala assim, não quero trabalhar com isso, não quero. Então, tipo assim, a vida dela fica toda em suspenso, fica parada, fica travada, porque ela não quer mexer naquilo. Eu não posso fazer com que ela mexa, eu não posso obrigar, eu só falo, oriento, eu digo, essa é a questão. A partir do momento que ela se abre, e é muito louco, né? Porque eu tive um cliente que ele falou assim, mas não, isso tá resolvido, eu não quero mexer com isso. Só que ele se permitiu tratar uma coisa que não tinha nada a ver com o que ele queria quando ele chegou pra mim, né? Ele queria melhorar a carreira dele, ele queria ter avanço na carreira, ele queria ganhar mais. Mas ele não estava resolvendo a questão do pai dele. No momento que ele disse assim, ok, eu vou experimentar, eu vou testar, né? Que eu lembro que eu falo sempre pra você, teste. Experimente. Sem mentira nenhuma, em menos de um mês ele ganhou uma promoção. Uma promoção que ele não esperava, uma promoção que estava demorando para acontecer.
tudo porque ele começou a lidar com uma coisa que não tem nada a ver, né? Tipo, você pensa, meu Deus, o que eu tenho a ver? Meu pai, as relações com meu pai, eu tenho que perdoar, mas de repente eu faço uma coisa que é simples, né? Eu me conectar com a minha essência, eu perdoar, o financeiro, eu começo a ganhar dinheiro, eu melhoro a minha vida. Então, entendeu? E essa conexão que vocês têm que começar a linkar. Então, eu não sou só um corpo. O corpo, ele faz parte de uma mente, ele faz parte de uma alma, ele faz parte das emoções, tudo tá junto. Então, se eu só tô olhando para um lado e esquecendo os outros, eu vou sempre ter muita dificuldade para conquistar. Lembra, para eu conquistar aquilo que eu desejo, eu preciso ser. Eu preciso ser para fazer e depois ter. Tem muita gente que tá só fazendo e não é. E não tem. Ou às vezes a pessoa até tem, já tem tudo, né? Mas não consegue ser, não consegue fazer. Então é entender a base é a sua identidade. Quem eu quero ser de verdade, quem eu sou de verdade, quem é a minha essência, o que eu vim pra ser. Mas o ser não é a questão de... Você pode construir, né? Porque às vezes você foi programado para ser algo que você não quer, você não é, você sente lá no fundo do seu coração. Cara, eu não sou assim. Por que eu tô me limitando? Por que eu tô deixando... Você tá querendo caber dentro de uma caixinha que não é você. Então, às vezes você tem um desejo, um sonho maior, só que você tá tão com medo porque as pessoas te colocaram, não, você vai ser isso. Você vai ser isso e vai caber aqui, você tem que seguir esse caminho, você tem que fazer exatamente isso que eu tô falando. E aí você sente lá dentro e tem aquele diálogo interno te dizendo, mas não é isso. Não sinto. Então aí você tem que buscar o seu caminho. Só que buscar o seu caminho não quer dizer que vai ser tudo flores e mágica. Não, vai doer. Tem que ser honesta com você. Mas a dor é muito menor do que a dor que você está sentindo agora, não sendo quem você deve ser. A dor, ela é muito mais tranquila do que você imagina. Você acha que, ai meu Deus, mas eu vou ter que passar por isso, eu vou ter que enfrentar aquelas pessoas, eu vou ter que... Vai ter. Mas você vai se surpreender, porque a jornada vai ser tão bonita e você vai ver tantas coisas, tantas bênçãos, tanta mágica. E aí parece que o teu mundo, a tua vida começa a ficar mágica. Tudo porque você resolveu aceitar quem você é e buscar a sua essência, se conectar com o seu eu. E aí parece que tudo acontece. Nossa, mas aconteceu isso? Como assim? Eu não estava esperando. Ganhei um presente aqui. E é assim. Então vamos lá, gente. Uma coisa que é legal é que quando você tem a coragem de você ir em busca do seu desejo, né? Realizar o seu desejo, você tem a intenção, você se coloca lá, não, eu tô pronta pra ir buscar isso. Eu vou trabalhar isso. Naturalmente você começa a realizar outros desejos. Porque você cresce, você expande a mente, você se coloca pra vida e a vida vai estar sempre te dando desafios, oportunidades para você crescer. Quando você se tranca, quando você se fecha, quando você não quer arriscar, quando você não quer experimentar a vida, você começa a realmente se ressentir. E aí você começa a ter dor, né? Dor física às vezes, né? Por que eu fiquei doente? Por que eu fiquei com câncer? Por que eu fiquei depressiva, depressão suicida? Porque eu estava me fechando. Chegou uma hora da minha vida que eu falava assim, eu não sabia como fazer as coisas. Eu não entendia como que eu tinha resultado. Porque às vezes eu tinha resultados incríveis. Eu tava lá no topo, né, da montanha. Oi, Zenilka. E outra hora eu tava, né, lá embaixo. E eu não entendia como que... Eu queria ter consistência. Eu queria que a minha vida fosse sempre uma crescente. Eu queria sempre estar evoluindo. Mas eu não entendia. Puta, mas como que funciona? O que é? O que tá acontecendo? Por que uma hora eu consigo tudo? Por que outra hora eu tô aqui no chão? E aí eu fui estudar isso, fui entender isso, eu fui me colocar na vida. E daí eu fui entendendo, tudo depende de mim. É autorresponsabilidade. Eu tenho que assumir o controle da minha vida, eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que ir em busca disso, eu tenho que tirar meus traumas, eu tenho que perdoar o mundo, eu tenho que abençoar tudo, eu tenho que ser grata. E aí as coisas começaram a entrar nos eixos. E às vezes a gente não sabe o caminho e a gente quer desistir. E quando a gente desiste, a gente acaba fechando a porta, né? E aí a gente começa a realmente ir pro corpo. Então se você tá com dores, se você tá realmente... Eu tinha muita enxaqueca. Enxaqueca era aquela dor, assim, que tava
realmente me impedindo de fazer muita coisa, porque eu queria entender tudo, eu queria racionalizar tudo, mas eu não queria sentir, eu não queria deixar o fluxo da vida. Então começa a analisar todas as coisas que você sente no seu corpo, porque o corpo ele traduz exatamente aquilo que está interno. Quando a gente não se conecta com o nosso corpo, a gente acaba achando que a gente tem um problema, mas na verdade a gente criou esse problema. A gente criou esse problema pelas nossas ações. Tudo que a gente coloca em intenção, ele vem para nós. Só que se a gente não entende os sinais da vida, a gente acaba achando que não é bem aquilo. Ah, mas não foi isso que eu pedi. Tá, mas o que você faz com aquilo que você ganhou da vida? Boa aula, Zenilka. Vocês entendem? Então, assim, de entender que se eu peço alguma coisa pro universo, ó, eu quero um relacionamento. Eu quero um homem assim, assado, blá, 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 blá. Aí vem um outro lá, né? Às vezes você já tá casada, né? Vem um cara que não era bem o que eu queria. Mas você colocou uma intenção, cara, eu quero que meu casamento melhore, eu quero que meu relacionamento melhore. Ok, o que você pode fazer para melhorar esse relacionamento? Ah, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ouvir mais, eu tenho que, sei lá, transar mais, eu tenho que não exigir tanto, não cobrar tanto, não ficar chata, entendeu? E aí, naturalmente, por causa da sua intenção, por causa da sua ação, as coisas começam a se harmonizar. Porque o que acontece é que eu tô casada aqui, tô num relacionamento, mas tá tudo cagado, não tô conseguindo, mas eu quero que o outro mude. Eu quero que o outro faça. Eu quero que o outro blá blá blá. Não, ele não vai mudar por você. Não é o outro que tem que mudar, é você que tem que mudar. Então, tudo aquilo que você pede vai acontecer. Mas às vezes não acontece do jeitinho que você acredita na sua mente. Então, ela vem às vezes de outra forma. Né, Lady? A pessoa pede lá panelas, mas aí não ganha panela, mas ela ganha uma coisa que ela pode vender, pode rifar, que vai gerar o dinheiro que ela quer. E por que ela teve essa ideia? Porque ela está conectada com a potencialidade pura. Entendeu? Então ela se conecta e aí as respostas vêm, as pessoas chegam, o como chega. Você não precisa ficar planejando, meu Deus, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Relaxa, solta, libera, vai tudo se harmonizar, tudo vai chegar no resultado. E porque aqui já restou um e veio montado. Ai, gente, que máximo. Ó, uma coisa que eu tava, ontem, né, chegou a pergunta de filho, né? Filho tá enlouquecido, né? Então é o seguinte, às vezes a gente tá criando uma coisa porque a gente quer uma intenção, né? De repente, olha só como eu sou, né? Eu aqui me esforço tanto, eu faço tanto, e aí meu filho tá terrível, né? Tem mães que querem isso, né? Elas provocam isso, mas como que eu provoco? Eu não quero que meu filho seja bagunceiro. Não, você não quer isso, mas você coloca uma energia, uma intenção de que as pessoas olhem pra você e digam assim, olha essa mãe aqui toda dedicada, né? E aí o filho tá lá aprontando e ela se esforça e ela quer mostrar pros outros que ela, né, toda dedicada, faz um monte e tem tanto trabalho, né? Então a gente começa a perceber o que a gente quer de intenção mesmo, como que a gente quer que os outros nos vejam, o que a gente tá esperando, né, com aquela situação. Se tudo é uma intenção inconsciente, porque é inconsciente, não é consciente. Só que daí você tem que parar e pensar um pouquinho. O que tá acontecendo de fato? Por que eu tô tendo isso? O que eu tô criando? Quais são as emoções que estão aqui fluindo? Porque eu quero realizar meus sonhos não só de ser magra, mas de ter comida de qualidade. Para isso preciso de boas panelas. Exato. Isso é ótimo. É cuidar e pensar a longo prazo. É não ficar no imediatismo. É entender que você tem uma construção para uma vida inteira. Você está vivendo a vida inteira para não só se realizar, mas tudo que você fizer vai ser impactado. Esse é o legado que você dá para o universo. É você sendo você, vivendo a vida que você escolheu. E aí isso
faz com que mais pessoas também queiram esse tipo de vida. E você, quando tem essa ação, você melhora a vida dos outros. Naturalmente, você não precisa fazer nada. E é esse que é o engano das pessoas. Elas acham que pra ser o melhor, ela tem que fazer algo para o outro. Assim, claro, você dá coisas para o outro, você dá o seu tempo, você dá o seu amor, etc. Mas eu digo assim, a pessoa acha que para agradar o outro, para não sei o que, ela tem que fazer uma ação direta, mas não. Porque quando você tá feliz, quando você tá realizada, quando você está plena, naturalmente você transborda. E aí o outro é afetado pela sua energia, pela sua felicidade, pelo seu amor, pela sua alegria. Porque daí você vai entender os processos da vida, você vai ser mais paciente, você vai, sabe, ser mais tranquila. Você vai olhar e entender que o seu... Ó, a Leite falando dos filhos. Os filhos são potencialidade pura, assim como você, assim como todo mundo à nossa volta. E aí deixar a criança ser o que ela é, mas ela é reflexo dos pais. Porque a criança ali, até os 7 anos, ela tá só absorvendo. Então ela reage muito. Ela não tá no racional, ela tá no inconsciente, ela tá no instinto. Ela está apenas assimilando e compreendendo o mundo. E como você está, vai refletir no dele. Então a criança, quando cresce e vira um adulto, se ela não se sentiu amada, se ela não se sentiu acolhida, se ela não se sentiu pertencente àquela família, aquela mãe, aquele pai, ela vai interpretar o mundo de abandono, de que ela não é boa o suficiente, que ela não merece. Então, eu tenho que entender que eu tenho uma responsabilidade comigo, porque assim eu torno o mundo melhor que eu vivo. As pessoas que estão comigo vão ser melhores. Como posso querer ter bons filhos se não conseguiria ser uma boa filha? Essa é a interpretação que você dá, entendeu? E se faz sentido pra você, ótimo. Tá trabalhando no relacionamento. Mas o trabalho vai ser sempre, pra sempre. Não vai ser um momento só, né, Lady? A gente não trabalha... agora entendi tudo, pronto, agora tá tudo certinho. Não, é todos os dias, todos os dias. Cada vez você melhora mais. Então, é legal porque quando você tá olhando pra sua vida, você começa a fazer as leituras e aí, naturalmente, você encontra as respostas. E lembra, a resposta não tá na mente. Ela tá no sentir, tá no coração. A mente não dá respostas, a mente pergunta. A mente tá sempre questionando, a mente tá criticando, a mente tá realmente te testando. Ah, você vai fazer isso? Ah, você quer isso mesmo? Ah, mas você vai conseguir isso? Sem certeza? Você dá conta? Aí você tem que sentir aqui, não, eu quero, eu vou até o final. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não ficar ouvindo o meu coração, eu ouço a minha mente e a mente vai acabar me paralisando. Porque se você tenta racionalizar as coisas, você começa a ver, o que falta pra conquistar? É muita coisa, meu Deus. Eu tô com uma cliente, né? A gente vai começar um processo aqui. Por isso que eu tô aqui na casa dela, né? Fazendo esse processo de imersão. Ela pediu um tratamento VIP, ok. E aí o que acontece? Ela nunca fez... Vou dar um spoiler aqui, mas vocês vão acompanhar essa jornada. Ela nunca teve a intenção de fazer emagrecimento. Ela já teve o desejo. Mas um desejo, assim, superficial. Mas porque nunca incomodou. Nunca foi algo que ela disse assim, cara, eu quero isso demais, é vital pra minha vida, é muito importante. Então o que acontece? Aí a gente tem que fazer uma conexão, né, com o corpo. Então você vê como cada pessoa, cada indivíduo, ela tem um desejo diferente, ela tem um sonho diferente. Então quando você tem um desejo, ele é só seu. Ele cabe exatamente na sua essência. Ele foi desenhado para você. Então, toda vez que você tem esse desejo e aí você coloca a intenção alinhado, você não precisa fazer um planejamento de todos os passos. Naturalmente as coisas vão acontecendo. E aí é muito legal porque ela criou esse desejo, porque de repente agora fez sentido para ela, né? Eu quero isso agora.
Eu tenho o desejo e a intenção. E aí, naturalmente, aconteceu de eu poder ter a agenda, porque a gente já estava ensaiando esse projeto. E aí caiu como uma luva, assim. Ela alinhou com o desejo dela, com a intenção. Eu alinhei com o meu desejo, que eu queria sair de Curitiba, eu queria ficar um tempo num lugar mais tranquilo, né? Sair do agito da cidade. Então parece que casou perfeito. E aí eu não planejei isso. Eu não fiquei imaginando, onde que eu podia ir. Não, eu simplesmente tive o desejo e a intenção de ir para um lugar mais calmo, poder fazer, né? Eu tô gravando algumas aulas aqui para um curso que eu tô fazendo, e eu queria estar num ambiente. Então, de repente, pá, o universo te dá aquilo que você precisa. Então, é assim que vocês têm que entender. Então, se vocês não estão conseguindo emagrecer hoje, comece a se perguntar, qual é a minha intenção? Porque só ter o desejo de ter o corpo bonito, todo mundo tem. Quem não quer? Quem não quer? Claro que você quer ter um corpo, né, na sua forma ideal, colocar a roupa que você quer, se sentir bem, todo mundo quer. Mas qual é a intenção de fato por trás disso? Eu estou disposta a fazer o que precisa ser feito? Eu estou disposta a aprender? Eu estou disposta a estar aqui, eu acordar cedo para assistir uma live? Eu estou disposta a assistir todas as aulas? Eu estou disposta a conhecer minha mente? Eu estou disposta a destravar alguns bloqueios? Eu estou disposta a realmente pagar o preço dessa transformação? De pegar o conteúdo, de levar para a vida, de arrumar a vida, de olhar os pilares, de organizar a minha casa, meu mundo, meu universo, meu trabalho? Eu estou disposta? Ou eu só desejo ter? Eu quero dormir hoje, amanhã eu quero acordar magra. Então, é começar a questionar isso, tá? E aí você vai ver, deixa eu ver se eu não posso esquecer nada hoje, né? Tem muita gente que não quer passar pela jornada, né? E a pessoa não entende que a jornada é que é o mais divertido. Porque quando você chega lá onde você quer, você fala, era isso? Ok, legal. Porque se você tá esperando chegar lá no corpo ideal pra tá feliz, pra tá... não, quando eu chegar lá eu vou ter... Nossa, eu vou ter me realizado. Não vai. Agora, se você se entrega pela jornada, você começa a aprender tantas coisas interessantes que te desenvolvem, que ampliam a sua mente, que expandem, que daí você fica assim, caracas, quando eu chegar lá, ok, mas não, aquilo não importa mais. Não é que não importa, você vai ficar feliz. Não é feliz, você ficar alegre alguns minutos, alguns dias, mas não é aquilo tudo como a gente imagina. A gente sempre tem a ilusão, né? Eu lembro uma coisa que eu sempre, quando eu era adolescente, começou na infância, né? Eu estudava num colégio onde tinha riquinhos, né? E eu era pobre de barriga assim, então eu ficava sonhando, imaginando, eu quero morar numa casa incrível, eu quero ter tudo que eu quero e tal. E aí, tá, cresci, me desenvolvi, estudei, viajei, morei fora, blá, blá, blá. Quando eu casei com um cara rico, o que aconteceu? Eu pensei assim, puta, era só isso. Então não era tudo aquilo, né? Por que não era tudo aquilo? Porque na minha mente ia acontecer uma coisa mágica que eu ia ser extremamente feliz. Só que daí eu tive que entender que não era o estar naquela casa incrível, com o carro, com o dinheiro, com tudo que eu quisesse, com as roupas, com o closet cheio de roupas e ter joias. Não, não era isso. Porque o preço que eu tava pagando pra ter isso não compensava. E aí eu entendi, interessante. É algo a mais, eu preciso algo a mais aqui, ó, que me completa no coração. Então eu tive que perder tudo pra recomeçar, pra eu buscar o meu caminho, eu buscar a minha essência, eu fazer aquilo que eu gosto, aquilo que é importante pra mim, aquilo que faz sentido pra mim, aquilo que me completa. Porque lógico, você ter as coisas é legal, é bom ter, sim. Só que isso não é o suficiente. Então, quando eu quero ter o corpo magro, e eu já tive o corpo perfeito, assim, no sentido esteticamente, era o corpo com todas as medidas como eu queria, eu esculpi esse corpo. Mas era só o corpo e o meu coração estava triste. Então, você consegue conquistar aquilo que você quer. Mas aí é um preço alto, porque você tá lá fazendo as coisas, você tá lá comendo direitinho, fazendo academia, você tá tudo direitinho. Aí você chega naquele corpo, mas daí você tipo, tá, e agora?
E agora, o que eu faço com tudo isso? Então eu fiquei entendendo que, cara, você tem que trabalhar tudo. Consciência, inconsciência, coração, corpo, alma, energias, tudo que você quer. E aí, sim, faz sentido, aí fica completo. E aí, quando você chega lá no teu resultado, você tá plena. Mas não porque você teve o resultado, mas porque você aprendeu, você cresceu na jornada. Então, a jornada ela é muito importante, ela não pode ser ignorada, ela não pode ser simplesmente abandonada, ela não pode ser um sofrimento. Uma pessoa com muita dor, e agora eu vou falar dores físicas, é uma pessoa que coloca muito desejo na vida, mas não se realiza. Vou dar um exemplo. Muita gente chega com fibromialgia, né? E aí ela tem vários desejos na vida, mas porque ela abandonou esses desejos, esses sonhos, ela tá vivendo uma vida que ela não quer, ela tá vivendo, ela pode até dizer, não, escolhi, tá tudo certo. Mas no interior ela tá lá, vivendo uma vida que se ela pudesse escolher, não tivesse problema de tempo, de dinheiro, de geografia, ela estaria vivendo uma outra vida. E aí ela começa a sentir dores no corpo porque ela não quer ir pra vida e resolver isso. Ela não quer abrir mão, às vezes, do conforto, do status, da onde ela tá. Porque exige, né? Você vai ter que quebrar alguns laços, talvez, com algumas pessoas. Você vai ter que quebrar paradigmas, você vai ter que aprender coisas novas, você vai ter que se entregar por algumas coisas. Então, começar a entender que se eu não me conecto com aquilo que eu devo vir fazer aqui nesse mundo, que é realizar os meus desejos, eu começo a sentir no meu corpo. Então, se você tá tendo dores, se você tem gente que chega pra mim, André, o que eu faço pra minhas cólicas? Eu tenho dores horríveis, né, no período. Por quê? Porque tá resistindo. Então, quando chega na época da menstruação, você libera. Você fica. Às vezes a pessoa fica muito histérica, agressiva, brigando com todo mundo, xingando todo mundo, muito emocional e chora e fica brava e não sei o quê. Porque naquele momento ela se permite a dar vazão àquele sentimento que ela tá guardando o mês inteiro. E entra ano, sai ano, e cada vez fica pior, porque quanto mais ela guarda, mais ela se ressente, mais ela sente aquela coisa, e aquilo se torna uma doença. A gente não veio nesse mundo pra sofrer, a gente não veio, não existe isso de, eu tenho que sofrer pra conquistar as coisas, o meu trabalho tem que ser suado pra eu conquistar tudo aquilo. Se fosse assim, o pedreiro, né, aquelas pessoas que trabalham com esse trabalho duro, teriam tudo, né, porque é um trabalho suado, é um trabalho difícil, é um trabalho que exige esforço. Então é ver que a vida não é tão difícil. É que a gente coloca resistência porque a gente não sabe fazer a leitura. Acontece alguma coisa, a gente não entende que aquilo foi uma criação para você ter exatamente aquilo que você deseja. Então, por exemplo, se eu quero ter, eu quero ter uma vida tranquila. Não, eu quero ser uma pessoa paciente, né? Eu sou uma pessoa muito agitada, eu brigo com todo mundo e eu quero ser paciente. O que vai acontecer para provar que você mudou, que você cresceu, que você se tornou uma pessoa paciente? A vida vai te dar um monte de coisa para te irritar, um monte de coisa para te incomodar. Aí a pessoa fala assim, puta, mas eu quero uma vida, eu quero ser mais paciente, mas a vida tá me dando um monte de perrengue para resolver, que normalmente você brigaria, que você lutaria, que você, né, se estressaria. Mas na verdade é exatamente isso, é você trabalhar para que você conquiste essa vida mais, você ser mais tranquila, mais paciente. Como que você vai saber se você tá mais paciente? Tendo perrengue. Então você tem que ter cuidado com aquilo que você pede. Você tem que ter cuidado com seus desejos, com a intenção. Porque ela não vai te dar, dizer, olha só, tô te dando aqui a vida. Porque a pessoa, imagina, se ela já ganha tudo pronto, ela não vai entender que ela já alcançou aquilo. Então, cada desafio é uma oportunidade para você transcender. Cada coisa que acontece na vida não é contra você. Não é um teste. Não é Deus te castigando. Não é, gente, olha só o que tá acontecendo. Não, é para você ultrapassar aquilo, enfrentar aquela situação, e aí você expande a sua mente, você cresce e fala assim, puta, olha só. Uau, eu consegui. E aí você avança na vida, e você vai andando e vai conseguindo mais resultados, melhores resultados. Mas a pessoa, ela paralisa, né?
Puta, veio uma dificuldade aqui. Bah, o que eu faço? Não sabe o que fazer. Definitivamente não sabe o que fazer. Não... Por isso que às vezes eu abro a caixinha de resposta e nem respondo, porque vocês fazem perguntas tipo que não sou eu que tenho que dar a resposta. Mas eu não sei o que fazer. O S conecta com você. Qual que é o teu desejo? Qual que é o teu sonho? Toda vez quando a gente começa um desafio, qual é exatamente o desejo por trás do desejo, né? De verdade. Porque às vezes a gente não sabe qual é realmente aquele sonho que a gente tem. Eu quero ser magra, tá? Mas por que você quer ser magra? Qual é o que tá por trás disso? O que realmente você quer com esse corpo magro? Ah, eu quero ser mais gostosa. Ok. E por que você quer ser mais gostosa? Ah, porque daí eu quero conquistar mais pessoas. Ok, mas por que você quer conquistar? Ah, porque eu sou insegura, e porque eu sou sozinha, e porque eu sou... Ah, entendi. Por que você... Entendeu? Vai perguntando, vai tirando as camadas. Vai chegando até o fundo do que é a essência. Por que você quer uma coisa? Não é que você precisa daquilo, mas é para você entender. Porque quando você estiver no processo de emagrecimento ou qualquer coisa que você quer, se você sabe o porquê do porquê do porquê, vai chegar uma hora que vai ter uma dificuldade, um desafio, aí você volta, ah, eu quero por causa disso. E para chegar lá eu tenho que fazer. Porque imagina, se eu quero, por exemplo, se eu quero ser uma coach, né, reconhecida, uma palestrante internacional, e aí o que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer lives, eu tenho que me conectar com as pessoas, eu tenho que cuidar das minhas redes sociais. Mas se eu não faço, então eu não tenho intenção, né? Eu só desejo. Só que eu não vou acordar, eu vou dormir aqui hoje e amanhã eu vou acordar conhecida, reconhecida. É um trabalho de formiguinha, eu vou crescendo, eu vou plantando, eu vou colhendo. O desejo é a plantação, é você planta a semente, tá? Esse é o desejo. A intenção é você cuidar desse desejo. Ou seja, você molha, você, né, tá regando ali, você tá cuidando, tirando as ervas daninhas, você tá botando adubo. Isso é a intenção, pra ficar mais claro. Então não adianta só o desejo, só jogar a semente. Se você não cuidar, se você não tiver intenção, não vai acontecer. Ah, eu desejo, mas se você fizer nada, não vai acontecer. Então começa a olhar, se você não está tendo ainda o resultado que você deseja, qual é a sua intenção? De fato, só você tem essa resposta, não sou eu que tenho essa resposta, não sou eu que tenho que te dizer, não sou eu que vou conseguir te dizer. Outra coisa que às vezes acontece, às vezes a gente tem vergonha da nossa intenção. A gente não tem coragem de falar qual é a intenção. A gente tem um desejo e uma intenção lá no fundo do coração, mas a gente não tem coragem. Às vezes a pessoa quer, por exemplo, um tempo atrás, uma coisa que eu queria que o meu filho, quando tivesse 18 anos, ele fosse independente, né? Não necessariamente financeiramente, porque com 18 anos ainda é complicado, né? Ainda mais quando a criança, o adolescente não sabe o que quer da vida, né? Então, o que acontece? Aí eu tive esse desejo, essa intenção que ele ficasse sozinho. E aí não aconteceu. Daí eu saí de casa, ele veio atrás, né? Aí agora eu tô meio que já criando alguns mecanismos, por exemplo, sair de casa nesse período, nesse momento, foi com a intenção de que ele se sentisse realmente tendo a experiência de ficar sozinho alguns dias, algumas semanas, para ele experimentar, para ele testar, para ele ver que é legal, para ele ter autonomia, para ele tomar decisões. Só que tem gente que não tem a coragem de fazer isso. Ai, mas o que vão falar? Porque minhas amigas já falaram isso, algumas, né? Aí você vai deixar seu filho sozinho? Eu falei, vou. Tem o pai dele aí perto, qualquer coisa. Ou tem a mim, né? Se ele... É só ligar, né? Se precisar de alguma coisa. Mas as pessoas, elas querem, né? Elas começam a querer mexer com a tua cabeça, né? Porque se eu não tivesse a certeza de quem eu sou, não tivesse certeza das minhas intenções, dos meus desejos, o que acontece? Eu seria aquela pessoa, ai, é verdade, né? Imagina, eu vou deixar meu filho sozinho. Meu Deus, como assim, né? Que mãe desnaturada. Mas quem que dá conta dos meus sonhos? Quem que dá conta das minhas situações? Sou eu. Então eu tenho que buscar aquilo que é importante pra mim, aquilo que faz sentido pra mim. E as coisas se ajeitam. Eu não tenho como controlar tudo. Eu não posso controlar a questão do meu filho. Eu não posso ficar grudada com ele. Ele tem que seguir a vida dele.
E se pra mim faz sentido fazer esse movimento pra ele começar a criar autonomia, eu vou fazer. Não tô dizendo que é o único caminho, não tô dizendo que é a única forma de fazer. A gente não tem um único caminho, mas se a gente sente no coração, a gente tem que fazer. Mesmo que as outras pessoas falem que aquilo não é o caminho. Mesmo que porque as pessoas vão falar. Não importa o que você faça, as pessoas vão dizer. Como? Como assim? Você vai fazer isso? Vou fazer. Ah, mas você não deve. Ah, isso não pode. Ah, isso não é legal. Isso não sei o quê. As pessoas dão pitaco pra tudo. Oi, Marli. Tô começando a trabalhar. Voltei a trabalhar, não tô conseguindo assistir as lives. Mas tá aqui hoje, né? Então é isso que importa. Vocês entenderam, meninas? Então, se eu tenho um desejo, uma intenção, e eu sigo a minha intuição, sigo aquilo que tá me dizendo, eu vou lá e faço, naturalmente as coisas se organizam. Agora, muita gente para de fazer porque não tem confiança nas suas decisões, não banca a decisão, não tem coragem de ir em frente, não tem coragem de fazer aquilo que deseja. Aí para, aí fica frustrada, aí fica triste, fica achando que é inútil, que não consegue, que nunca vai conseguir, blá blá blá, e fica aquele diálogo interno. Quando você segue a sua intuição, tudo vai se encaixando. E é legal porque o universo é tão perfeito que a pessoa tá querendo o sonho dela, você tá querendo o seu sonho, e aí tudo combina, tudo se encaixa perfeitamente. Então a gente não precisa controlar o que vai acontecer com o outro, não precisa se preocupar com o que vai acontecer com o outro. Vai acontecer o melhor que tem que acontecer. Mas vai depender também da intenção dele, do desejo dele, ele é protagonista da história dele. Não é você que tem que ficar cuidando da sua vida e ainda tem que estar resolvendo as coisas dos outros e querendo abraçar o mundo. Por isso que daí chega no final do dia você tá exausta porque você tá querendo não só cuidar da sua vida, mas cuidar da vida do outro. E querer resolver os problemas dos outros. A gente também tem que dar oportunidade pro outro encontrar o caminho dele. Não adianta eu querer tirar os obstáculos. Se eu quero que meu filho tenha a vida dele maravilhosa, e eu desejo, e eu tenho intenção que ele, né, consiga isso, mas a minha intenção não pode passar pelo livre-arbítrio dele. Eu não posso decidir por ele, eu não posso fazer o caminho por ele, eu não posso tirar os obstáculos da vida dele, porque ele vai precisar disso para construir a identidade dele, ele ter certeza de quem ele é e o que ele é capaz de fazer. A gente quer educar os filhos, mas a gente quer tirar todos os obstáculos. Ah, eu não quero que sofra o que eu sofri. Nunca vai sofrer o que você sofreu. Porque toda vez que... primeiro, que já é outra vida. A sua geração já é diferente da geração do seu filho. Então ele nunca vai passar a mesma coisa que você. Então não tem essa possibilidade. Não tem. A menos que ele caminhe por esse caminho. Ele queira traçar esse caminho inconscientemente. Mas não é você que vai tomar a decisão por ele. Então é você acreditar que se ele é potencialidade pura, ele vai encontrar o caminho dele. Que nem meu filho, ele tá fazendo faculdade, né, de Direito. E ele tá lá todo perdidaço. O que eu posso fazer? Eu falo pra ele, ok, não quer fazer? Fala, mas só você tem que decidir, né? Você quer fazer ou não quer fazer? Porque ele não quer largar, mas ao mesmo tempo ele não quer fazer. E eu falei, então esse ano você tem só esse ano pra decidir. Porque eu não vou ficar pagando uma coisa que você não quer fazer, mas você não quer largar. Aí você tem que impor ali uma decisão, né? Ó, o que você quer de verdade? Aí vocês querem emagrecer, mas vocês não querem passar pelo processo. Vocês querem o resultado, mas não querem... Entendeu? É o mesmo caso. Ué, toma uma decisão. Ninguém vai te obrigar. Se você não quer passar pelo processo de emagrecimento, não precisa. Mas daí decide. E não fica nessa coisa, eu quero, mas não quero. Eu quero ser magra, mas não quero emagrecer. Né? Acha que uma pessoa tem que emagrecer você. Aí você vem numa live e acha que eu vou dar uma mágica, é que a pim, e aí você emagrecer. Não, não vai acontecer. Você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Mas tem que decidir, tem que pôr intenção, tem que ter vontade, tem que ter, né? E às vezes você fala, eu quero emagrecer. Mas não faz nada, fica lá sentado no sofá comendo e acha que vai emagrecer. Então, revisite a intenção. Veja se o que realmente está pulsando aqui no seu coração. E aí, por isso que a meditação te ajuda.
Ficar em silêncio te ajuda. Ouvir você te ajuda. Separar o pensamento do desejo, o pensamento que tá ali dizendo que você não consegue, tá perguntando. De sensação. Ah, quando eu penso nisso, eu fico tão feliz. Quando eu penso no meu sonho, no meu desejo, meu coração dá até um quentinho aqui. Ah, legal. Então, se você tem um desejo que arde no seu peito, então, beleza. Agora vamos botar a intenção aqui. O que você está disposta a fazer? Ah, mas eu não sei como que eu vou conquistar isso. Não importa, não precisa saber. Só coloca a intenção. Que daí, naturalmente, a vida vai se encarregar, né? De mostrar o caminho. Tem gente que chega aqui na minha live assim, cara, eu quis emagrecer, de repente eu tava zapeando, eu tava olhando o Instagram num horário que eu não vejo, e de repente eu caí na sua live, o universo mostrando, você entende? A vida, ela se encarrega de te dar o caminho, mas você tem que estar aberto para isso. Você tem que estar pronto, disposto a ver isso. Ver sem enxergar eu quero e eu sei que eu vou fazer o que precisa e a vida tá te mostrando e você segue o flow, você segue o fluxo, você segue a corrente, você é igual um rio, você não represa. Quando você represa, você tá impedindo de chegar à resposta, você tá impedindo de chegar ao resultado porque você não deixa. Porque você tem medo, porque você tem bloqueio, porque você tem insegurança, porque você tem baixa autoestima, porque você não confia em você, porque você blá, 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 blá. Um monte de lixo que tem na sua mente. Então, todos os dias quando eu venho aqui é pra te mostrar, existe um caminho sim. Só que o caminho não é só olhar para aquilo que você come, você tem que olhar em volta. Outras coisas que estão acontecendo. Aí você chega no seu resultado melhor. E chega de forma consistente. Porque se você tá olhando só pro emagrecimento como uma coisa assim, eu tenho que parar de comer. Tá, mas se fosse só isso, você já tentou outras vezes e não deu certo. Até piorou, né? Você engordou mais. Eu tenho que restringir. Não tem que restringir. Não posso passar com fome. Não posso sofrer, não posso punir meu corpo. MMS não é tapinha nas costas, é puxão de orelha constante. Vale muito a pena. Ah, aqui se não for pra dar um pá, chapuletada na cabeça, não, nem vem. Se não for pra ouvir umas verdades, mas não é verdade, é com muito amor, né? Mas é isso, é necessário. É necessário. Ah, porque as pessoas, elas só querem... eu só quero saber coisa de emagrecimento, só quero olhar o que eu preciso comer. Ah, me dá dica, me dá exercício, me dá... Cara, se fosse só dica, eu já estaria magra. Se fosse só exercício, eu estaria magra. Por que você não tá magra ainda? Porque precisa ver outras coisas. Uau, emagreci 2 quilos de domingo a quinta. Uau, parabéns, Márcia. Vocês entendem? Então não é só olhar para uma coisa. Às vezes o emagrecer não está diretamente ligado com aquilo que você come. Às vezes são outras coisas que não tem nada a ver. Talvez você precise transar mais. Ó, nada a ver, né? Mas daí o que acontece? Você tá mais feliz, você liberou hormônios do bem-estar, você relaxou, você começa a emagrecer. Às vezes você precisa ganhar mais dinheiro, às vezes você precisa aprender alguma coisa, precisa estudar, precisa melhorar o relacionamento com pai e mãe, às vezes você precisa melhorar o seu relacionamento com os filhos, às vezes você precisa descansar, às vezes você precisa dizer não para as pessoas. Olha só, dizer não para as pessoas tem a ver com o seu emagrecimento. Tanta coisa que você precisa olhar e às vezes você não tá olhando. Você fala, eu preciso parar de comer, eu preciso parar de sentir fome. Cara, sentir fome é do corpo. Sentir fome é uma necessidade do corpo. Vai sentir fome. Se você não comer, você vai sentir fome. Aí eu preciso comer menos e tem... Não, você tem que comer certo. Não é comer menos, é comer certo. É comer aquilo que precisa. É tirar todo o lixo. É tirar todos os vícios. Isso você precisa. Então, esses questionamentos, essas coisas é que você tem que olhar. Simples assim. Ok, meus amores, eu espero que tenha ficado claro essa lei da intenção e do desejo. Eu quero que vocês digam aqui se valeu essa live de hoje, se caiu alguma ficha, se teve algum aprendizado, algum entendimento, se fez sentido pra você. Amanhã a gente vai estar aqui 8h08 de novo, mas eu quero saber, né? Se vocês estão aplicando, se estão tendo resultado, ó. A Márcia já emagreceu aqui. É assim. Simples assim.
Lembrando que dia 29 a gente vai começar uma nova jornada. A gente vai ter o reality da minha cliente VIP, que ela tá toda animada Não tá muito animada, pra dizer a verdade. Eu confesso aqui que acho que ela tá com um pouquinho de medinho, né? Porque agora ela viu o tamanho do buraco que ela se meteu, né? Mas assim, vai ser muito legal, porque vai ser incrível pegar uma pessoa assim, bruta, que nunca, né, fez um processo de verdade, né? E aí levar até, né, na jornada todos os dias e estar ali acompanhando as dificuldades e, né, os anseios e as frustrações no dia a dia vai ser muito legal. Ai, que legal, Lady. Que bom que você gostou. Então me diga, gente, vocês estão fazendo exercício? Vocês fizeram, colocaram em prática? Tiveram algum resultado prático? Eu sei que a Lady Lina colocou lá. Ela já teve sonhos, já teve respostas, já teve... E é isso que importa. Ah, a Marli acho que gostou também. Entendeu, meninas? Amanhã... Adoro. Amanhã, nas 8h08, se tudo der certo, né? E vai dar. Eu estarei aqui num outro ambiente, né? Agora tem muita natureza onde eu tô, né? Eu tô aqui, né, numa chácara aqui cheia de bichinhos e passarinhos e cachorros e galinhas e sei lá o que mais. A pessoa é super urbana, daí cai no meio do mato aqui, né? Mas enfim, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas é isso, né? Se permitir coisas diferentes, fazer coisas diferentes e isso que é legal, desafio de gigante. A vida é incrível, né? A gente tem vários desafios todos os dias e já tive resultado, que bom. Bom, meninas, essa live vai ficar salva hoje, até o final do dia. Para as minhas alunas, nós temos hoje uma aula bônus às 5 da tarde. Estejam ligadas, reservem esse tempo, levem o caderninho para pegarem as perguntas. A gente vai fazer, né, uma aula super legal. E vocês que estão aqui, né, e compartilhem se quiserem, se achou que faz sentido. Que bom, feliz por você. Obrigada. Vamos ver, né, como é que vai ser. Eu acho que eu vou ficar com a pele melhor, acho que eu vou ficar... Não sei, eu acho que vai ser bom. Já dormi super bem hoje, dormi uma noite incrível. E tá sendo uma experiência, né? Eu não sou muito da natureza, mas enfim. Às vezes a gente tem que fazer coisas diferentes pra gente ter resultados incríveis. Bom, meninas, um beijo super grande pra vocês. Espero que vocês tenham um ótimo sábado. Para as minhas alunas, encontro vocês às 5 horas. Que mais? Aí amanhã, 8h08, estaremos juntas. Vai lá e aproveita. E se conecta com você. E pensa o que você quer. Qual o seu desejo e qual é a sua intenção. Lembra, pergunte pra você, o que eu quero de verdade? O que eu quero aqui dentro que tá queimando, ok? E aí me traga amanhã, eu quero saber de vocês se tomaram a decisão de realmente ter os resultados que você tanto deseja. Você vai sair daí com um novo olhar. Incrível, até 17 horas, Maria Gomes. Obrigada, Lady. Beijo, beijo, beijo.